Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje vamos estudar juntos aqui 2 Coríntios, capítulo 7. Eu pulei o capítulo 6 aqui porque eu também dou aula às 5h20 da manhã. E o capítulo 7, eu senti que eu deveria compartilhar na aula da manhã e com vocês aqui também. Então, amanhã eu volto e compartilho com vocês o capítulo 6. Hoje eu vou compartilhar o capítulo 7, porque na aula da manhã eu tenho 40 minutos para explicar, e esse capítulo aqui eu senti que eu deveria compartilhar, tanto aqui, né, como na aula das 5h20. E como no domingo não tem aula às 5h20 da manhã, então aí eu dou a aula ali sobre, de uma maneira mais simples, o capítulo 6, tá bom? Então hoje vamos aqui para o capítulo 7. Bom, o capítulo 7 aqui de 2 Coríntios, acredito eu que seja a quarta carta que o apóstolo Paulo esteja mandando ali para os Coríntios, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho aqui. Aqui é o que nós conhecemos como a primeira carta aos Coríntios, na verdade é a segunda, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 13, se eu não me engano, o apóstolo Paulo menciona uma outra carta anterior àquela que ele havia enviado. Tá bom? Então aquilo seria 2 Coríntios. Já aqui em 2 Coríntios, nós observamos que são várias cartas que o apóstolo Paulo vai mandando. Por exemplo, ele tinha mandado o Tito, né, o companheiro dele ali de missão, ir até os Coríntios enviar uma carta. E ele fica apreensivo, esperando Tito voltar. Então, quando o Tito volta, ele vai responder uma outra carta. E tudo isso está dentro de 2 Coríntios. Então, ou seja, é uma outra carta que ele está escrevendo. Então, apesar de 2 Coríntios começar com as saudações, né, Paulo saudando ali, também tem pedaços de outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Então, Coríntios, capítulo 7, acredito eu que seja a quarta carta, né, que o apóstolo Paulo está mandando aos Coríntios. Aliás, né, como apóstolo, a fazer jus ao chamado dele, a palavra apóstolo significa enviado. Apóstolo também é um chamado, né, do coro dos 12 apóstolos, é um ofício dentro do sacerdócio de Melquisedeque, mas também é o título de enviado, tá bom? Então o apóstolo Paulo, ele na cidade de Corinto, ele plantou essa igreja, ele foi o pai da fé nos Coríntios, tá bom? Ele que fez nascer essa igreja, progrediu ali, ele ficou pelo espaço de 3 anos com eles, consecutivamente, né? Sempre ali com eles, os 3 anos seguindo, mas depois, com o chamado dele de apóstolo, de ser enviado, ele foi enviado a outras cidades. Mas ele voltava constantemente ali em Coríntios e mandava cartas, né, para Coríntios ali para cuidar dessa igreja aqui, né, que ele se sentia muito responsável por eles. Tá bom? Então ele tinha essa designação. A gente observa que as cartas de Paulo não era só para cumprir uma obrigação, mas era sempre ele sentindo necessidade e mandando carta ali, tá bom? Então vamos lá aqui então, 2 Coríntios capítulo 7, tá bom? Então, tendo dito esse contexto histórico aqui, eu acho que vai ajudar a entender melhor o conteúdo dessa carta, né? Porque ele tinha enviado aqui Tito com uma carta anterior para os Coríntios, e ele ficou apreensivo esperando Tito voltar, tá bom? Então é dentro dessa luz aqui, desse contexto, que nós vamos estudar. Vamos lá aqui, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, sendo que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e espírito, aperfeiçoado e santificado no temor de Deus. Bom, o versículo 1 aqui, na verdade, ele faz parte do capítulo 6, né? Então, se der tempo, eu explico amanhã, tá bom? É que as divisões, né, de capítulos, né, dentro da Bíblia aqui, eu amo, porque fica mais fácil de achar um texto, né? Que nem aqui, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Só que a divisão, né, não foi algo assim que foi inspirado assim por Deus no seguinte de eles terem separado temas. Então a gente vê que o versículo 1 do capítulo 7 aqui, ele pertence, na verdade, ao versículo do capítulo final do capítulo 6, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então seria melhor se fosse dividido aqui, começando pelo versículo 2, que é o tema da carta que o apóstolo Paulo manda, e Tito está voltando agora, né? Então ele está recebendo as notícias de Tito aqui. Vamos lá aqui, dentro dessa luz aqui, entender. Versículo 2. Recebei-vos a ninguém agravavos, ninguém corrompemos e ninguém tiramos proveito. Ele está falando aqui, né, que ele enviou Tito,
né? E que nenhum deles tirou proveito da cidade de Corinto. Aqui a frase tirar proveito é se aproveitar, tomar vantagens, né? Ou seja, ele nunca se aproveitou na igreja de Corinto, né? Tomou vantagem, como eram as acusações que ele tinha sofrido ali, né? Que ele era usurpador, sendo que na igreja de Corinto, ele até quando ele esteve lá, ele vendeu, ele fez tendas para vender, nunca pegou um tostão da igreja do Coríntios ali, tá bom? No capítulo 8 e no capítulo 9, ele vai falar de uma oferta, né, que ele vai recolher ali. Vai ser bem interessante porque a gente pode voltar lá em Coríntios 1, quando ele pede já para eles terem arrecadado essa oferta para uma necessidade aos pobres que estavam lá em Jerusalém, né, na Judéia, tá bom? Então vamos continuar aqui, né? Ele fala que nunca se aproveitou deles, né? Que aquelas acusações, né, que eram feitas eram infundadas, ou seja, aqui é como se ele estivesse dizendo, né? Vocês são minhas testemunhas, eu nunca me aproveitei de vocês. Me diz aí qual de vocês, né, que eu me aproveitei, né? Não tinha. E aí eles recebendo essa carta, realmente eles viram que as acusações, né, que Paulo era um mercenário, coisa assim, todas eram infundadas, né? Então o apóstolo Paulo escreve aqui, versículo 3: Não digo isso para a vossa condenação, pois já dantes tinha dito que estáis em nosso coração, juntamente morrer e viver. Aqui o apóstolo Paulo fala, né? Eu não estou falando essas coisas para condenação de vocês. Nós estamos juntos, né? Eu e você, tanto no viver como no morrer, né? Seria como se tivesse dado a mão mesmo. Nós estamos juntos para todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo fala: vocês estão no meu coração, eu amo vocês. E o apóstolo Paulo enviou aquela carta por meio da mão de Tito, também tinha sérias repreensão, né, a eles, né? Inclusive sobre as acusações que Paulo havia sofrido. Então ele manda essa carta, mas não com ressentimento, mas que eles pudessem melhorar, tá bom? Então esse é o sentido aqui da carta, né? O versículo 4 aqui diz assim: Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordo de alegria em todas as vossas tribulações. Aqui, o apóstolo Paulo, né, ele estava atribulado por conta da carta que foi mandada, né? Se a gente voltar para Coríntios, né, lá no capítulo 2, a gente vê que Paulo envia a carta por meio de Tito, né? E ele fica esperando a resposta. E ele tenta até ir mais perto lá, ele vai para a cidade de Troade, né, para pregar o evangelho, mas ele está tão atribulado, tanto por dentro como por fora, que ele não consegue pregar o evangelho. Ele está muito aflito porque agora ele não sabia como os coríntios receberiam aquela carta, né? E às vezes ele pode até ter se arrependido de ter mandado a carta dizendo assim: nossa, será que eu fui duro demais com eles, né? Então ele estava ansioso para saber a resposta, né? Como os coríntios reagiriam. E como Tito, né? Ele demorou a trazer a resposta porque Tito ficou lá para ver como se resolveria o assunto. Então o Tito ficou lá e aí se demorou e o Paulo ele ficou muito aflito, né? Ele falou: o que será que pode ter acontecido, né? Ele ficou imaginando o pior, né? Que talvez eles tivessem realmente recusado, né? O que o apóstolo Paulo estava falando ali. Então, continuando aqui o versículo 5, né? Aqui é a volta de Tito aqui, então ele fala da grande alegria dele, né? Diz assim, ó: Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a vossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates e temores por dentro. Então, aqui o apóstolo Paulo, conforme falou, nas cartas anteriores, ele planejava ir até Corintos, mas ele não foi. Ele planejava ir em Corintos, depois ir para Macedônia, da Macedônia voltar para Corintos e depois ir para a Judéia. Esse era o plano inicial de Paulo, mas ele não se sentiu à vontade. Ele não sentiu que deveria ir porque o povo estava com o coração rebelde. Então ele manda essa carta por meio de Tito e vê qual vai ser a reação. Mas ele fica muito apreensivo, né, a saber, tanto que ele não sabia o que fazer. Ele estava lá, tinha uma oportunidade de pregar o evangelho em Troade e ele não prega, ele não consegue ir volta para Macedônia e fica ali aflito, como ele menciona aqui, ó, como sendo combatido por fora
e também os temores por dentro. Ele estava aflito tanto no corpo como no espírito por conta da carta que ele mandou, né? Como será que eles iriam reagir? Então ele estava muito aflito, até que Tito volta com essa carta, né? Versículo 6, então ele continua. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, né? Repara que nos capítulos anteriores ele fala que Deus, ele é o Deus da consolação. E aqui ele mostra que quando Tito volta, ele sente essa consolação por meio de Deus. E é muito interessante porque o apóstolo Paulo realmente estava sofrendo. Veja que a carta iria entristecer, né? A gente vai ver que entristeceu ali os coríntios. Mas também Paulo estava triste por ter que fazer tal repreensão a eles. Então ele sente essa tristeza também. Outra coisa que eu observei aqui é que em todo momento aqui, o Pai Celestial poderia ter dado uma segurança, né, ao apóstolo Paulo, né? Nem que seja uma leve momentânea no espírito dele, né, com o Espírito Santo tocando, dizendo, vai dar tudo certo, calma, calma seu coração. Mas não, nada. Ele se sentia aflito por dentro. Um homem que tinha total ligamento com Deus, não recebeu esse sentimento do Espírito de que tudo estava bem, né? E nem muito menos recebeu uma revelação, né? Ele teve que esperar Tito, então ele ficava mais agoniado ainda, né? Interessante da maneira que Deus ele age. Às vezes ele não vai revelar as coisas para nós, vai deixar que a notícia venha por meio do irmão, que foi no caso aqui, no caso de Tito, trazendo a resposta então dessa carta. E aí então ele considera que aquilo foi a consolação que Deus deu para ele, né? Então, quando Tito chega, ele se sente consolado porque ele estava aflito, ele não sabia o que fazer, voltou para Macedônia esperando Tito ansiosamente ali. Tito havia demorado porque estava resolvendo esses assuntos lá, né? Na verdade, Tito ficou lá mais como se fosse na plateia, né? Ele entregou a carta e viu que os coríntios mesmos, eles reagiram, né? Eles pegaram aquela pessoa que tinha feito complor, né, contra Paulo, falado mal de Paulo, repreenderam ele, né, demonstraram amor por essa pessoa, não expulsaram da igreja, mas mostraram a realidade para aquela pessoa. Então a gente vê tudo isso nessa carta. Então a gente vê que essa carta que o apóstolo Paulo mandou surtiu um grande efeito na igreja de Coríntios, né? Continuando aqui, o versículo 7. Não somente com a sua vinda, senão também pela consolação com que foi consolado por vós. Aqui fala que Tito, né, quando chegou entre os coríntios para levar essa carta, ele foi consolado também pelos coríntios. Ele foi muito bem recebido pelos coríntios. Então, Tito, ele foi recebido calorosamente lá, né? Eles estavam esperando o apóstolo Paulo não foi. Ele leva essa carta a Tito, né? Mas Tito ele é muito bem recebido, ele foi consolado, porque Tito também levando essa carta, que ele estava na participação quando estava ali escrevendo, então ele sabia das palavras dessa carta, né? E ele também estava apreensivo, como será que eles vão receber essa carta? E aí ele leva e ele é bem recebido, né? Então o apóstolo Paulo fica feliz porque Tito ficou feliz de ter sido consolado ali por eles. Contando-nos as vossas saudades, os vossos choros, os vossos zelos por mim, de maneira que muito me regozijei. Olha só, Tito, ele volta para Macedônia, trazendo ali a resposta dos coríntios, como eles receberam a carta, e aí ele vem com a notícia seguinte para o apóstolo Paulo. Ele contou para ele, né, do consolo, contando as vossas saudades, ou seja, quantas saudades eles estavam de Paulo. Imagina isso, né? Você saber que alguém está com saudade de você, que alguém quer você lá. Então, isso que Tito trouxe. Olha, eles estão com saudade de você. Os vossos choros. Não só o apóstolo Paulo estava triste pela carta que ele mandou, mas eles choraram com o conteúdo dessa carta. Essa carta realmente tocou o coração dos coríntios. Eles choraram, né, ao saber que o apóstolo Paulo estava se sentindo daquela maneira e estava preocupado com eles. Eles realmente ressentiram o amor que o apóstolo tinha por eles, né? Então eles choraram com essa carta. É lindo esse versículo 7 aqui. E os vossos zelo por mim, ou seja, o quanto eles zelavam pelo apóstolo Paulo, né? De tal maneira que eles repreenderam aquela pessoa que havia falado mal, né? Que estava fazendo um motim ali, né? Contra Paulo. De maneira que muito me regozijei. Ele ficou muito alegre, né? Por conta ali do, do consolo, né, dele saber como os coríntios receberam ali essa carta, né? Então,
ele fala aqui, né, que Deus ele é o Deus da consolação, né, e trouxe essa consolação por meio de Tito ali, da resposta. Vamos continuar aqui, versículo 8, né, que fala sobre o arrependimento, né, ou seja, o efeito dessa carta, como que teve o efeito dessa carta no coração dos coríntios ali. Versículo do 8, nós vamos até o versículo 12 aqui, tá bom? Vou lendo e já vou comentando. Versículo 8 em diante diz assim: porque ainda que vos contristei com a carta, não me arrependo, embora me arrependesse por ver que a carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Olha, então o apóstolo Paulo fala aqui, olha, ainda que essa carta causou tristeza em vocês, né, também causou tristeza em mim, por ter causado tristeza em vocês, mesmo que seja por um breve momento, né? A tristeza que ele sentiu foi por um breve momento, e a tristeza que eles vão sentir também era por um breve momento. Ele continua: mas alegro-me, não porque foste contristado, né? Ele não sentia prazer porque eles tinham ficado tristes, mas porque fostes contristado para o arrependimento, porque foste contristado segundo Deus, de maneira que nós não padecemos dano em coisa alguma. Ele fala que a tristeza que eles sentiram foi para o arrependimento. Então, nesse sofrimento, é uma tristeza boa, porque opera uma mudança. Ele vai falar disso daqui a pouco. Ó, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, a qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, a tristeza segundo Deus, né? O que é uma tristeza segundo Deus que opera a salvação? É quando a pessoa se arrepende de algo realmente que fez errado e volta para o Senhor. Ela recebe o perdão do seu pecado. Isso gera salvação. Tristeza segundo Deus, né? Agora, a tristeza segundo o mundo gera morte, né? Qual que é a diferença da tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo, né? Por exemplo, uma pessoa cometeu alguns pecados graves e de repente é descoberto. Então ele tem que parar de tomar o sacramento, né? Bispo vai restringir ele em algumas coisas para ajudar ele a se fortalecer, né? Então vai restringir ele em algumas coisas ali por um período de tempo. Em vez da pessoa ficar triste porque ela pecou, não, ela está triste porque ela foi descoberta. Ela tá triste porque agora ela vai ficar sem tomar o sacramento e ela vai imaginar também que as outras pessoas vão ver ela sem tomar o sacramento, que vão julgar ela. Então todos esses sentimentos, preocupação do que as outras pessoas vão pensar dela. Isso é uma tristeza segundo o mundo, né? Não é uma tristeza segundo Deus. Ou, por exemplo, um ladrão, né? Um ladrão, ele fica triste quando ele é pego no ato, por causa das consequências do que ele fez. Agora ele vai ter que ir preso, mas ele está arrependido porque ele foi preso. Ele está arrependido por causa da consequência, por causa que ele vai para a prisão. Ele não está arrependido pelo que ele fez, pelo dano psicológico que ele causou na pessoa, pelo prejuízo que ele estava causando em outras pessoas. Ele está arrependido por causa das consequências do ato dele, né? Então isso é arrependimento segundo o mundo, mas o arrependimento segundo Deus é realmente o arrependimento de ter cometido aquilo, né? De realmente se entristecer por ter desagradado a Deus. Então isso é a tristeza segundo Deus, né? E os coríntios, eles sentiram essa tristeza segundo Deus, tá bom? Continuando aqui, versículo 11. Porque quando cuidando, não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus foste contristado, que, que, a, que apologia, que indignação, temor, que saudades, e que zelo, que vingança, em tudo mostraste estar puros neste assunto. Então fala que os sentimentos deles foram de pureza, ou seja, foi um verdadeiro arrependimento que eles sentiram, né? Eles sentiram saudades de Paulo, eles choraram, eles tiveram zelo e assim por diante. Versículo 12. Porque ainda que vos escrevi, não foi por causa do que me fez agravo, nem por causa do que sofreu agravo, mas para que a vossa diligência por vós
fosse manifestada diante de Deus. Então o apóstolo Paulo fala, olha, eu escrevi essa carta, não foi porque a pessoa me ofendeu, não foi por vingança, né? E também não era para que vocês se vingassem da pessoa, não é nada disso. Eu escrevi essa carta porque era necessário, né? Era realmente para que eles pudessem se corrigir. Então não foi algo pessoal, né? Não foi porque o apóstolo Paulo ficou ofendido, então ele escreveu essa carta como uma vingança, né? Ele mesmo fala aqui. Então é interessante isso, né? Que ele coloca da maneira que o apóstolo Paulo coloca aqui. Eu gosto bastante desse assunto. Versículo 13. Versículo 13 aqui, o 13 até o versículo 16, que é o versículo final, tá bom? Aqui termina com até o versículo 16. Vamos lá. Já estamos em 20 minutos de gravação aí, de mensagem. Vamos terminar esse aqui rapidinho. 13. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi reanimado por vós todos. Ou seja, Tito também estava apreensivo, né? E quando ele recebe a notícia, a reação que os coríntios têm, ele se alegrou tanto. E a alegria que o apóstolo Paulo sentiu em ver o Tito tão feliz também alegrou Paulo, né? Na alegria de Tito. Eu achei interessante isso aqui. Porque se alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando enviou Tito, né, para enviar a carta lá, ele falou: olha, eles vão se arrepender, eles vão fazer a coisa certa, o pessoal é bom, eles vão te receber. Eu plantei essa igreja, eu sou o pai na fé deles, não com sentido de orgulho, no sentido de que ele era a melhor pessoa. O apóstolo Paulo, pelo contrário, o apóstolo Paulo é muito humilde, mas ele estava enaltecendo o povo de Corinto. Ele enxergava eles não com maldade, mas com uma bondade. Então, em tudo ele enalteceu aos olhos de Tito. Então, Tito vai levar a carta ali, pensando, né, mas é uma carta de repreensão. E teve até dado um momento que até Paulo ficou apreensivo. Poxa, eu falei tudo isso lá, e se eles maltratarem Tito? Se eles falar que não quer a gente mais lá? E se eles se desviarem do evangelho? Então tudo isso passou na cabeça de Paulo, mas aqui ele fala que os coríntios não fizeram ele passar vergonha, realmente se arrependeram e foram hospitaleiros ali com Tito, né? Antes vos disse contudo com verdade, assim também vos enalteço perante Tito, se achou verdadeiro. Ou seja, todos os elogios que o apóstolo Paulo fez a respeito dos coríntios para Tito se mostrou verdadeiro, né? E o seu entranhável afeto para conosco é mais abundante. Essa palavra entranhável, afeto, né, conosco mais abundante, significa que o amor que os coríntios tinham por ele era abundante, né? Essa palavra entranhável vem realmente da entranha, das emoções, né? No Velho Testamento, no Novo, a palavra entranha, aqui eu gosto na tradução nossa que está a palavra original, entranhável, entranhas mesmo, né? Tem algumas traduções que traz a palavra coração, porque o coração, ele traz para nós como o sentimento, né? Entranháveis também, que significa sentimento. O coração, por exemplo, quando alguém está apaixonado, o coração bate mais forte ali, a pessoa sente aquele sentimento ali, mas na antiguidade, quando se falava de sentimento, não falava do coração, falava de se entranhado, né? Ou seja, a pessoa também, quando está apaixonada, sente aquelas borboletas no estômago, aquele nervosismo, né? Isso também é verdade nas emoções com os animais, né? Tem uma cachorrinha Lessie, né? Quando eu chego, né? Eu peço já para abrir a porta lá, né? E eu tô no quintal, porque ela vem correndo, aí eu vou fazer carinho nela, ela se emociona tanto que ela acaba urinando, né? Ela faz xixi ali, então por isso que eu peço para abrir a porta e falo: vem, Leti, Leti. Aí ela fica brincando comigo e já urina ali no quintal mesmo, né? Fica mais fácil de limpar do que na casa, né? Então, um gato também, quando vai brigar com outro, se o gato tá com muito medo, ele faz fezes, né? Então, isso é verdade também entre os animais, quando fala de entranhar. Então, uma pessoa, por exemplo, quando vai discursar, muitas vezes sente aquela dor de barriga, aquela dor fina. Então, na antiguidade, falar sobre sentimento é entranhável. Para nós, perdeu um pouco esse uso, né? Porque já pensou você falando com uma mulher, né?
Porque entranhas tem o quê? Tem as tripas, tudo aqui. Falar, eu tô todo entripado por você, né? Então fica. Ou falar assim, nossa, por você eu tô com. Eu amo você tanto que tá me dando até caganeira, né? A pessoa vai achar bem estranho esse termo aí, né? Mas era assim na antiguidade, né? Hoje em dia a gente transmite esse sentimento mais pelo coração. Mas no original, no grego aqui, traduziram da maneira bem correta aqui, né? O seu entranhável afeto, ou seja, o seu amor, o seu sentimento por eles era abundante. Lembrando-se da obediência de todos, de que como recebeste em temor e tremor. Versículo 16 para finalizar. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Então, o apóstolo Paulo fala, olha, eu sinto alegria, regozijo de poder confiar em vocês. A palavra confiar aqui, no original, no grego, significa ter muita coragem, ter bom ânimo, ou seja, eu sou muito feliz de ter muito bom ânimo em vocês me alegram demais, né? O apóstolo Paulo sentia ali aquele orgulho, né, dos coríntios ali, tá bom? Orgulho bom, né? Não no sentido de que melhor do que outras pessoas, mas assim, um orgulho bom, no sentido de quando o seu filho passa numa faculdade, consegue um emprego, você fica orgulhoso dele, né? Quando ele recebe o sacerdócio, quando a moça consegue cumprir, né, as metas, entra no templo, então a pessoa fica orgulhosa ali. Então é uma parte do orgulho bom, né, que se traduz aqui como coragem, bom ânimo, tá bom? É esse o significado aqui. Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. 2 Coríntios capítulo 7, né? Então eu pulei o capítulo 6, amanhã eu trago uma breve mensagem sobre o capítulo 6 com vocês. Mas hoje eu senti de compartilhar o capítulo 7, em especial por causa da aula das 5h20 da manhã, tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou deixar aqui também o convite para quem quiser fazer aula comigo 5h20 da manhã, das 5h20 às 6 da manhã, tá bom? Vou deixar o convite aqui para entrar no grupo e poder participar dessas aulas, que é pelo aplicativo Zoom. Eu dou aula lá de segunda-feira a sábado. É a mesma aula daqui no YouTube, inclusive essa aula que eu dei agora, mas lá tem mais tempo. Aí eu tenho mais tempo de explicar e também as pessoas podem levantar a mão ali e fazer algumas perguntas. Bom, então vocês estão convidados aí a participar do grupo e da aula também das 5h20 da manhã. É essa mensagem que eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.